Jesus, amém. Deus é bom, querido, em todo tempo, né? Amém. Em todo tempo Deus é bom. Quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus. Semana passada nós começamos a falar um pouquinho a respeito desse texto de Neemias, e hoje eu quero dar continuidade a isso. Um tempo muito difícil que Neemias estava vivendo, o povo lá em Jerusalém estava passando uma situação caótica, muito difícil, muito pior certamente do que a que nós estamos vivenciando hoje. E eu gostaria de aprender com Neemias sobre alguns princípios, sobre como buscar Deus no tempo de crise, como o Senhor se revela ao seu povo nesse tempo. Então quero te convidar a abrir lá em Neemias capítulo 1, vou ler do verso 1 até o verso 9. Neemias 1, do verso 1 até o verso 9, diz assim: Essa é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estive em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus essa oração: Ó Deus, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as minhas orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Como os nossos atos, temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, Teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Amém. Amém. A história daquilo que Deus fez através da vida de Neemias é uma história maravilhosa. Deus, ele usa a vida de um homem, ele usa a vida de outros homens também, mas a partir de Neemias, ele começa um processo de restauração no meio do povo de Israel. No versículo 2, a Bíblia vai dizer que Neemias, ele foi avisado pelo seu irmão Anani de que aqueles que haviam voltado da Babilônia, que ficaram cativos e voltaram depois, estavam passando por um tempo muito difícil. Que quando eles voltaram, eles encontraram uma terra arrasada e que nem mesmo reconstruir os muros eles conseguiram. E você sabe que naquela época, uma cidade, para que ela fosse fortificada, ela deveria ser murada, protegida. E naquele momento agora, Jerusalém se encontra sem muros, sem portão, sem nada. Então qualquer povo que quisesse poderia invadir. As suas melhores cabeças, as melhores pessoas haviam sido levadas, muitos não voltaram. Então imagine o momento de dificuldade que eles estavam passando. Diz a Bíblia que os povos ao redor desprezavam os judeus, o povo de Israel. É nesse momento que nós encontramos Neemias. E a Bíblia vai dizer que quando ele ouviu isso, ele sentiu uma profunda tristeza no seu coração. Neemias, ele foi impactado por aquela notícia tão trágica. Todos nós acho que sonhamos ser importantes para alguém, ou na história, não é verdade? Eu acho que todos nós temos esse desejo de marcar a vida de pessoas, de marcar uma geração, de deixar um legado por onde quer que nós venhamos a passar. Não sei se você também é assim, eu acredito que sim.
Acredito que todo mundo deseja ser importante para alguém. Neemias, ele foi usado por Deus para mudar a história de um povo. E o que fazia de Neemias alguém qualificado para ser usado por Deus? Então, nessa noite eu quero compartilhar duas lições que eu aprendo nesse texto. A primeira, ela está lá no versículo 4 do texto que nós lemos, que diz assim: quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração. Eu aprendo aqui que Neemias, ele se importava com o próximo. O povo que havia voltado, muitos ele não conhecia, se é que ele conhecia alguém que lá estava. A vida dele era muito tranquila, e eu falei sobre isso na quarta-feira passada. Ele era copeiro do rei, ele estava vivendo no palácio, comendo coisa boa, vivendo uma boa vida, mas diz a palavra de Deus que ele se importou com aquele povo, a ponto de chorar por aquelas pessoas. Por quem ou pelo que nós choramos, indica por vezes aquilo que é importante para nós. Você tem o hábito de chorar? Você é chorão, você é chorona? Sabe que às vezes a pessoa que chora, ela é tida como fraca, né? Como fraco. Muitas vezes o choro ele é interpretado como alguém que tem uma fraqueza. Mas nesse caso de Neemias, foi um sinal de força. E eu acredito que quando nós choramos por aquilo que é certo, que é correto, na verdade nós não somos fracos. Nós demonstramos sinal de força. Se você for ler lá em Jeremias capítulo 9, versículo 1, você vai ver que Jeremias, e considerado o profeta chorão, você vai ver que Jeremias ele chorou pelo povo. Diz a Bíblia que ele olha os seus compatriotas, vê tudo o que está acontecendo ao redor, e ele percebe que o povo ainda não havia caído a ficha para eles. Eles não haviam se apercebido de quão longe do Senhor eles estavam, e daquilo que o Senhor estava falando e eles não conseguiam ouvir. E diante dessa situação, ele revela uma frustração com o povo. Mas quando nós vamos lá para Atos, capítulo 20, versículo 19, nós vamos ver e vamos encontrar lá Paulo. Paulo ele teve uma passagem por Éfeso que foi muito importante na vida dele, e nesse momento ele está se despedindo ali dos presbíteros e ele começa a relembrar tudo que ele passou. E ele vai dizer: olha, vocês lembram quanto eu lutei por vocês, inclusive quantas vezes eu chorei por vocês. Quando nós choramos por alguém, nós demonstramos que de fato nos importamos com aquela pessoa. Que aquela pessoa, aquele povo ou aquela situação é algo que traz importância para a gente, que mexe com a gente. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 41, nós vamos encontrar o maior homem de toda a história, Jesus Cristo. E diz a Bíblia que aqui ele está chorando por causa do povo de Jerusalém. E ali é um choro, ao meu ver, um choro de tristeza. Ele olha para Jerusalém e ele vai, olha, se vocês entendessem quem eu sou, o que está acontecendo, vocês agiriam de forma diferente. E diz a Bíblia que naquele momento, diante da aflição do povo e deles não perceberem o quanto eles estavam errados e quem estava com eles, que era o próprio Jesus Cristo, diante disso o coração do Senhor se entristece. Sabe, eu aprendo que a gente pode estar tão perto do Senhor, mas ao mesmo tempo tão longe de Deus. Ali eles estavam com Jesus com eles, mas aquele povo não percebia. E porque isso aconteceu, o Senhor Jesus então ele chora por Jerusalém. Você tem chorado por pessoas nesse tempo? Se você fizer uma retrospectiva na tua vida, nos últimos anos, você tem chorado por algo ou por alguém? Por quem que você tem chorado? Sabe que às vezes quando nós paramos para pensar, talvez até você chorou, mas você chorou muito por você mesmo. Porque você não conseguiu as coisas, porque o mundo não está de acordo com aquilo que você esperava, porque outras pessoas estão conseguindo coisas que você não consegue. E às vezes nós somos tão egoístas. Mas eu queria dizer para você que nesse texto a gente aprende uma lição muito importante com Neemias. Ele não apenas entende a sua posição, mas agora ele começa a chorar por um povo, clamar por um povo.
Eu acredito que Deus ele coloca nos nossos corações a vontade, o desejo de ajudar pessoas. Assim como tem algumas pessoas que são muito para si mesmo, existem pessoas que são mão aberta. Conhece gente assim? Eu tenho muitos amigos e graças a Deus porque eu tenho gente boa na minha vida. Se eu não me engano, acho que antes de ontem, eu brincava com algumas pessoas e eu dizia assim, você não precisa ser rico, você só precisa ter amigo rico. Nem sempre você precisa ter coisas. Quando você tem pessoas que você ama, que estão ao teu redor, e essas pessoas têm o desejo, elas gostam de abençoar, você também é abençoado. E eu espero que você seja alguém assim também. Talvez você não seja rico, talvez você não tenha tudo que você gostaria de ter, mas eu espero que você seja alguém que abençoa a vida das pessoas. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Enquanto mais nós abençoamos as pessoas, mais Deus nos abençoa. Então, quer ter um segredo para você ser abençoado? Segredo, uma dica para que você possa vencer na tua vida? Comece a abençoar a vida das pessoas. Comece a sair do teu gueto, dentro da tua cabeça, daquilo que só você é bom, que só você presta, que só você é legal, que tudo é para você. Comece a sair disso. Se liberte de você mesmo e comece a abençoar a vida de pessoas. Eu conheço gente que passava por dificuldade e depois que começou a abençoar a vida de pessoas, começou a ser abençoado também. Eu já contei para vocês aqui sobre uma palestra que uma vez eu ouvi de um pastor que disse que todo ano ele começava a dar roupa. E enquanto ele dava roupa, ele passou a receber roupa também. E eu comecei a fazer isso. Meu irmão, eu louvo a Deus. Meu guarda-roupa sempre está renovado. Porque eu aprendi a dar. Mas eu aprendi a receber também. Às vezes nós queremos fazer isso. Então eu conheço gente que gosta de doar e doa seu tempo, doa seu trabalho, doa dinheiro, doa roupa. Existem pessoas que gostam de ajudar os outros conversando. Você é um bom ombro para alguém? Você sabe ouvir as pessoas? E quanto hoje em dia as pessoas precisam ser ouvidas, não é verdade? Nós precisamos. Não acontece isso com você também? Às vezes de acordar e você não está legal por algum motivo. Ou às vezes você tem algo aqui dentro que você precisa colocar para fora. Como é importante quando tem alguém que ouve aquilo que a gente precisa falar. E existem pessoas que gostam de ajudar os outros orando. Eu não sei qual desse grupo você participa, mas eu espero que você, assim como Neemias, seja alguém que se importe com pessoas. Quando nós nos importamos com as pessoas, nos importamos com o reino de Deus, Deus ele começa a nos abençoar. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, amando Ele e amando as pessoas, Ele tem prazer em nos abençoar. Enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Mas existe algo, querido. Eu e você somos limitados. Por mais que nós venhamos a fazer algo pelas pessoas, parece que nunca é suficiente, não é verdade? Então, como que nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas, mesmo com as nossas limitações? Neemias ele vai nos ensinar. A Bíblia vai dizer que logo depois dele ouvir e ele ter uma empatia por aquele povo, ele sentir a dor daquele povo, ele começa a chorar, mas isso não bastou. A palavra de Deus vai dizer que Neemias então ele chora, mas depois ele ora. E essa é a segunda lição que eu queria deixar para você. Clame a Deus em oração. Faça a sua parte, mas creia que Deus, Ele faz a parte dele e Ele está vindo em teu socorro. Por isso clame e peça para que o Senhor entre na tua vida, entre na tua história e que Ele cumpra a vontade dEle em você, através de você e nas pessoas que estão ao seu redor. É interessante que o povo judeu, eles tinham como hábito jejuar pelo menos uma vez no ano, que era no dia em que eles faziam o dia da expiação. Então nesse dia o povo judeu ele jejuava. Muitos jejuavam apenas uma vez no ano, exatamente nesse dia. Mas se você prestou atenção nesse texto, o texto disse que Neemias ele passou vários dias jejuando e orando. E ele chorava, e ele orava, e ele jejuava, e ele buscava a face do Senhor. A oração que vemos no versículo 5 é a primeira de 12 orações registradas no livro de Neemias. Sabia disso? Neemias ele tinha o hábito de orar e algumas dessas orações foram registradas na palavra de Deus. O livro de Neemias ele começa com oração e ele termina
com oração também. O que a gente pode aprender com isso? Primeiro, que Neemias ele era um homem de fé e ele cria que existia um Deus que ouvia as orações e que estava com os seus braços abertos para abençoar o seu povo. Ele cria que existia um Deus que era maior do que qualquer adversidade que ele estivesse enfrentando naquele momento. Ele cria e ele dependia totalmente do Senhor. Ele sabia que, por mais que ele se esforçasse, o poder não estava nele. E é aqui que muitas vezes nós erramos. É aqui que muitas vezes nós deixamos de abençoar a vida das pessoas e de conseguir melhorar na nossa vida. Porque a gente acha que na força da nossa mão, no nosso intelecto, na nossa capacidade, nós podemos fazer alguma coisa. Sabe, você é importante para Deus. E Deus ele te deu vários atributos para que você pudesse de fato fazer uma série de coisas. Mas existem situações que a gente não pode fazer nada. Existem momentos que nós temos que reconhecer quem somos. Olhar para o céu e reconhecer que existe um Deus ilimitado, todo-poderoso. E Ele ouve as nossas orações e Ele se importa com cada um de nós. A oração de Neemias eu gosto muito porque ela começa com uma declaração de louvor ao nome do Senhor Deus. E eu lembro da oração do Pai Nosso ensinada por Jesus. Lembra disso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ele ensina que a nossa oração deveria ser adorando ao Senhor em primeiro lugar. Entendendo diante de quem nós estamos. Que tipo de Deus é aquele que você ora? É um Deus feito por mãos humanas? O tipo de Deus que você ora é aquele que parece que ele está tão longe, que ele não ouve as tuas orações, que ele não sabe o que acontece com você? O tipo de Deus que você ora é alguém que você não tem tanto contato e que você tem que ser extremamente formal quando você vai falar com esse Deus? O tipo de Deus que você ora é alguém limitado? Eu quero te apresentar um Deus todo-poderoso que nós vemos aqui em Neemias. Na oração de Neemias, ele começa dizendo o seguinte: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Qual é o tamanho do teu Deus? Neemias, ele reconhece que a situação está muito complicada. Ele sente a dor daquelas pessoas, mas ele sabe que existe um Deus que pode transformar a situação. Ele sabe que existe um Deus que pode transformar toda e qualquer notícia ruim em algo bom. Ele sabe que existe um Deus que basta ele querer e a situação que está diante dele seria transformada. Ele sabia que aquele povo não estava sozinho e que existia um Deus que tinha o controle, o domínio em suas mãos. Sempre que você estiver passando por aflição, querido, por um momento difícil, ou diante de uma grande obra para fazer, como era o caso de Neemias, clame ao Senhor, o Deus dos céus, o Deus grande e temível. O Deus que você adora é grande o suficiente para lidar com a situação que você está passando? O Deus que você serve, ele é maior do que esse momento de Covid, de pandemia que a gente está passando? O Deus que você serve, ele é maior do que o desemprego que você está enfrentando? O Deus que você serve, ele é maior do que a dificuldade familiar que você está enfrentando? Qual é o tamanho do teu Deus? Qual é o tamanho do teu Deus? Neemias, quando ele se coloca diante do Senhor e ele reconhece, e eu creio que ele passa dias chorando, não é um choro de desespero, não é um choro apenas de tristeza pela situação do povo, mas eu creio que era um choro de reconhecimento. Deus, eu sou pequeno, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. E eu te agradeço por vir em meu favor. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor fará uma obra no meio do teu povo. E eu sou muito grato ao Senhor. Já chorou por alegria? Ou de alegria? Eu falei aqui sobre chorar. Sabe, às vezes a gente chora, mas a gente só não chora de tristeza. A gente chora muitas vezes de alegria, por reconhecer o tamanho do nosso Deus. Esses dias aconteceu algo muito interessante. Nós, como fizemos hoje, a gente recebeu um pedido de oração por uma amiga da Giovana, Lenir, e ela foi diagnosticada
há um tempo atrás com câncer. Uma notícia muito complicada. E logo depois veio essa pandemia, então ela fez os exames. E recentemente, depois de outros exames feitos, quando ela ia começar a quimioterapia, segundo o que a médica disse, houve uma alteração nos exames. E essa médica, então, ela chama essa moça e vai perguntar para ela: qual é o santo que você anda orando, que você anda buscando? Ela disse: por quê? Porque eu não sei o que aconteceu aqui com os teus exames, mas não existe mais o câncer. Você foi curada, a gente não vai precisar fazer mais quimioterapia. Você crê no poder da oração? Não há impossível para o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Não há doença, não há desemprego, não há briga, não há nada que possa ser maior do que o Deus que eu e você servimos. Nós confiamos num Deus que tem todo o poder em suas mãos. E é muito interessante que quando ela mandou isso para Giovana, no relato que ela manda, ela diz que a médica não sabia explicar o que aconteceu. Talvez algumas coisas vão acontecer na tua vida. O médico não vai saber explicar, as pessoas não vão conseguir entender, mas eu e você vamos saber que isso aconteceu porque nós clamamos a um Deus grandioso, um Deus poderoso, que está no controle de todas as coisas, que vê o teu sofrimento, vê as suas lutas, a sua angústia, e Ele está com os braços abertos, disposto a abençoar a tua vida e a vida dos seus. Ele sabe o que está no teu coração. Assim como aconteceu na vida dela, pode acontecer na tua vida também. E eu gostei que no final do relato que ela manda para Giovana, Lenir, ela termina dizendo o seguinte, que ela agradece as orações, pois ela sabe que sem a oração, ela jamais teria alcançado essa vitória. Qual é o tamanho do Deus que você serve? Você crê que Deus tem ouvido as nossas orações? Você crê que Deus pode curar do câncer? Ele pode abrir portas de emprego? Você crê que Deus pode transformar a realidade de um povo, de uma família? Você crê? Eu creio. O Deus que eu sirvo é o mesmo Deus de Neemias. É um Deus grande, poderoso, que faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Neemias, ele sabia que o Deus a quem ele servia era um Deus que cumpre as suas promessas, é um Deus fiel. E ele vai falar isso na sua oração. Deus, o Senhor prometeu que se nós nos desviássemos dos teus caminhos, nós sofreríamos. Mas se nós buscássemos ao Senhor, nos arrependêssemos, o Senhor viria em nosso favor. E assim aconteceu com aquele povo. Sabe, existem muitas coisas que acontecem na nossa vida e que eu creio que está acontecendo no país, no mundo, porque nós nos desviamos do Senhor. Os nossos olhos foram muito voltados para nós mesmos. Nós começamos a adorar a um Deus que a Bíblia chama de Mamon. Nós nos desviamos do projeto de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que se nós nos arrependêssemos e buscássemos ao Senhor, Ele voltaria a nos abençoar, porque Ele se importa com você. Ele se importa comigo. O desejo do Senhor é abençoar a tua vida, a vida da tua família. O desejo do Senhor é abençoar a vida do seu povo. Confie nesse Deus, o Deus de Neemias, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o meu Deus, é o meu Deus, é o seu Deus. Ele se importa com você, Ele se importa tanto com você, a ponto de um dia fazer aquilo que eu e você não poderíamos fazer. Ele envia o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, o seu único Filho, para vir até essa terra, para que na cruz Ele se entregasse e Ele pagasse pelos teus pecados e pelos meus pecados. Na cruz, Jesus Cristo, Ele
levou sobre ele a nossa dor, as nossas falhas, o castigo que era nosso. Ele levou porque Ele te ama, porque Ele se importa com você. E hoje, quando nós vamos participar desse momento de ceia, nós relembramos desse sacrifício de Jesus. Pouco tempo antes de morrer, ali naquela última noite, quando Ele está com seus discípulos, Ele vai deixar uma das ordenanças dele, que nós nos reuníssemos quanto igreja e que nós o adorássemos, relembrando do seu sacrifício na cruz. Nós te convidamos a preparar os elementos na tua casa. Se você está aí com a tua família, eu quero te convidar nesse momento, nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor, relembrando do sacrifício de Jesus Cristo e agradecendo a Deus, porque através de Jesus Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Ele tem nos ouvido, Ele tem contemplado o nosso coração. Neemias, ele faz um ato de adoração, quando ele ora e ele começa a falar sobre aquilo que Deus havia feito. E nesse momento eu quero também te convidar a fazer um ato de adoração. Como eu disse, o Senhor Jesus, ele deixou duas ordenanças, o batismo e a ceia. E nesse momento nós vamos participar. O que nós temos aqui é um pão comum. Não existe nada místico nesse pão. Mas o Senhor Jesus, ele vai dizer que esse daqui simbolizaria o corpo dele, que seria entregue no nosso lugar. E ele vai pegar então o suco da uva, o vinho, e ele vai falar: olha, esse é o meu sangue. É o meu sangue que será entregue em favor de vocês. O sangue da nova aliança. Façam isso em memória de mim. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você. Está lá no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Aqui Paulo, ele está falando ali aos Coríntios, e ele vai dizer o seguinte: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Quero te convidar, se você está com seus elementos aí, quero te convidar nesse momento a participar conosco, pegando o pão. Agradecer ao Senhor Jesus Cristo pelo corpo dele que foi entregue naquela cruz. Agradecer a Jesus Cristo porque a partir dele nós nos tornamos povo, família, povo de Deus, imperfeitos, mas seguimos aquele que é perfeito. Quero convidar nosso irmão, nosso diácono Pingo, futuro pastor Pingo, a orar nesse momento, agradecendo ao Senhor Jesus pelo corpo dele. Amém. Oremos. Senhor, nós estamos diante do Senhor e nós queremos te agradecer, meu Deus, porque, ó Deus, apesar das circunstâncias, ó Deus, o teu povo está reunido neste momento para relembrarmos, ó Deus, o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz ali. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós entendemos que não somos dignos, ó Deus, não somos merecedores, mas aqui estamos diante do Senhor para agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Apesar das lutas, ó Deus, das dificuldades, nós cremos que o Senhor está no controle de tudo, ó Deus. E até hoje, ó Deus, depois de tantos e tantos anos, nós estamos aqui como povo do Senhor para relembrarmos, ó Deus, tudo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, meu Deus, obrigado. Obrigado pelo sacrifício, pelo teu corpo entregue ali naquela cruz,
sendo açoitado, ó Deus. Mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor vivo está aqui no nosso meio, ó Deus. Está em cada lar agora que está assistindo este culto. Muito obrigado, meu Deus, pela sua presença constante em nossas vidas. E obrigado, ó Deus, pelo sacrifício que o Senhor fez. Muito obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor fez, faz e há de fazer no nosso meio. Nós oramos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Participe aí na sua casa, querido. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns aos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instrução a vocês. É muito interessante a forma como Paulo ele trata. Ele encontra ali exatamente uma igreja que não se importava com as pessoas. Cada um vivia para si mesmo. Cada um reclamava do outro porque se achava menor, diminuído, sem valor. E outros nem olhavam para o lado, se achavam superiores. Nesse momento, Paulo ele vai dar algumas instruções e ele vai falar assim: não julgue o outro. Examine-se o homem a si mesmo. Esse julgamento somos nós que fazemos sobre nós. Como é que anda o seu coração? Logo depois de cear, então, ele vai pegar o suco e o Senhor Jesus Cristo vai dizer: olha, esse aqui é o meu sangue, que será derramado em favor de vocês. O sangue da nova aliança. Façam isso em memória de mim. Se você está aí, eu quero te convidar a distribuir os elementos para a tua família. Vou pedir para Val orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor pelo sangue dele, sangue da nova aliança, que nos torna limpos mais uma vez. O sangue que nos purifica, na verdade, de todo pecado e nos torna limpos. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos orar nesse tempo. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada por esse memorial, Deus. O Senhor nos deixou essa orientação, esta ordenança, Senhor, para que possamos participar da ceia, onde lembramos que o Teu sacrifício não foi em vão. Foi por nós que o Senhor sofreu na cruz, Senhor. Deus. Derramou ali o Seu sangue, Senhor Jesus, para nos salvar, Amém. nos perdoar dos nossos pecados, Senhor Jesus. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por essa graça imerecida, Senhor Jesus. O Senhor se entregou por nós, Deus, e por isso nós podemos ter vida
vida no Senhor Amém. Jesus Cristo. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor ressuscitou, Senhor Jesus, e em breve podemos estar junto com o Amém. Senhor, ceando e louvando, Amém. engrandecendo o nome do Senhor, junto com o Senhor Jesus no céu, Senhor Jesus. Obrigada pelo teu sacrifício. Amém. Que possamos sempre estar diante do Senhor, louvando e engrandecendo o teu nome, Amém. hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Participemos todos, queridos. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amas. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei me amas. Eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei me amas. Eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. E quando tudo se